tá curtindo a Flávia, estão se conhecendo. E aí começa a fazer novela na Record. A Record que não tinha tido uma experiência incrível com eles, né? Profissionalmente falando. Então eu tava com aquele histórico um pouco triste com eles. Mas aí eu fui convencido a estar de novo lá e foi uma experiência ótima. Eu fiz a minha primeira novela depois de anos. Amor e Intrigas era um personagem, Bruno Molinaro, que escondia os pais, batia nas mulheres. Vilãozão. E foi ótimo. Tanto que esse trabalho abriu o olho de um cara que a gente adora, que é um amigo pessoal nosso, que é um dos maiores autores do Brasil, que é Valcir Carrasco. Ó, Valcir, você tem que fazer minha novela. Vem fazer minha novela. E ele me convidou junto com a Flávia para fazer a novela. Ele foi em casa e convidou a gente. Foi muito bonitinho. E aí eu fiz o Caras e Bocas, a primeira novela minha na Globo, depois de 10 anos que eu tinha deixado a casa, era 97, estava voltando em 2007. E aí... Só sei que foi ótima a experiência, Amor, Intriga, Caras e Bocas, e depois aí foi Morde a Sopra, aí fiz Salve Jó, só que paralelo a isso, eu fui sempre trabalhando como apresentador institucional, porque eu sempre fui deixando muito claro para a Globo, para a Corporação Globo, que eu era ator, mas mais do que esse ator, eu era um comunicador que estava louco para trabalhar. Então comecei a apresentar muitos eventos. Mas você tinha uma preferência para fazer em televisão? Atuar ou apresentar... Até então o comunicador era muito maior. Hoje, depois do processo do filme, eu digo que as forças estão muito equilibradas. Mas é claro que o comunicador é meu ser nato. É onde meus botões estão todos, entre aspas, já ligados, sem fazer um exercício. O ator eu tenho um trabalho de composição, tem que descobrir. É um garimpo, que é diferente o processo. Mas o comunicador popular da galera, é muito maior. É muito mais fácil dele surgir. E aí eu comecei a apresentar muitos eventos para a Globo. Todos os eventos. FIFA Fan Fest, que era o evento de 30 dias de Copa do Mundo. Os eventos de qualquer evento, 60 anos da dramaturgia, era o Ota lá. O Réveillon de Copacabana, 3 milhões de pessoas, era o Otaviano lá. E comecei a fazer parte disso e comecei a fazer Festival de Verão de Salvador. Comecei a participar de um monte de eventos que estavam ali costurando, até que chegou um momento em 2013, 12, em que eu virei para a Globo e falei assim pro Ricardo, Ricardo Waddington, Rick, cara... As outras emissoras têm grade para apresentador. Eu tô vendo que vocês não têm uma grade para apresentador aqui. Eu não posso ficar fazendo novela. Não é só isso a minha. Eu quero mais. Eu falei, não vai. Não sai. Aí foi quando surgiu o Amor e Sexo. E chegamos naquele local lá. E o Amor e Sexo gerou o video show. Que aí foi uma loucura. É porque a gente lembra do Fala Bela, que ficou bastante tempo lá, ele fixou a imagem. A Ana Furtado com o André Marques, querido. Depois veio aquela dupla louca minha e da Mônica, né? Qual foi o papo com você, para vocês? Vamos fazer a mesma coisa? Tem liberdade? Não tem? Quando eu entrei no video show, ainda era um projeto que pertencia, nesse momento, ao André Marques e Ana Furtado. E que seriam, entre aspas, substituídos pelo Zeca Camargo, que estava saindo do Fantástico. Ah, tá. Era a migração do Zeca do jornalismo para o entretenimento. E teve uma repaginação inteira. Aí eu fui convidado para fazer parte da equipe, só que capitaneada pelo Zeca. E eu era um repórter lá dentro do programa, junto com a Marcela Monteiro e a Daniela Monteiro. E aí a gente ficou trabalhando durante um tempo, uma repaginação incrível. E aí o Ricardo começou a me dar algumas coisas para apresentar, eu fui apresentando isso. A hora que eu vi, o Zeca já tinha saído de lá, já estava de volta em outros projetos, na casa. Acabou nem indo. Foi uns 3, 4 meses, eu acho, com o novo video show. E aí eu comecei a apresentar o projeto. O Zeca já estava fazendo uma viagem ao mundo com a televisão, mostrando a televisão do mundo inteiro, muito legal o projeto. E eu comecei a apresentar o projeto, o programa, até um momento em que precisamos de uma bancada, precisamos ter alguém para apresentar com o Ota. E foi quando surgiu aquela dupla que marcou uma geração de telespectadores da tarde da Globo, que é a Mônica comigo, né? A gente se conheceu numa sexta-feira, fazendo um teste. Vamos lá fazer aqui? Vamos. Fazer a troca, ver como que é. Sábado, recebemos um ok da casa, segunda-feira estávamos ao vivo. Foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceram na minha carreira. Porque imagina, é rápido. E eu brinco que tem 3 situações que você poderia acreditar ao nos ver, para mostrar tanta química que existia. Se você falasse que nós éramos irmãos, você ia falar assim, eles podem ser irmãos, parecem irmãos de verdade, é mesmo. Eles se implicam, brincam, etc e tal. Não, eles são amigos de infância. Também, mesma coisa, sabe muito do outro, se emociona um com o outro, etc. Ou por ter sido namorados, até brincamos que era minha esposa cênica, que era tanta química legal de 2 almas ali artísticas que se encontraram e se predispuseram a fazer o jogo cênico de 2 pessoas. E teve uma hora que o video show, não que a relevância dos conteúdos se tornasse menor, mas o balcão atingiu um momento de atenção tão potente quanto o próprio conteúdo. Então, quero dizer, as pessoas muitas vezes esperavam o que ia acontecer no balcão. E aí era um jogo de aleatoriedades. Eu lembro de umas passagens incríveis, são várias. Imagina, todo santo dia é uma loucura. A gente começou a roubar cenário num programa a gente começou a roubar, porque o nosso era um puxadinho da Fátima Bernardes, que a gente brincava. Era isso pequenininho, só que atrás estava
gigantesco estúdio da Fátima Bernardes, do Encontro. E a gente brincava, nós estamos no puxadinho da Fátima Bernardes. E aí, naquele momento, a gente começou a botar uma peça, botou uma garrafa que era do cenário dela. Aí durante um programa de 1 hora inteira. Aí tirou a garrafa, aí aparecia a garrafa e a jujuba que era do programa dela. Aí sei que lá. Não podia podia ser tudo ao mesmo tempo, o pessoal percebeu. Aí começou a pensar. Aí só sei que chegou num ponto tão cara de pau que tinha a bancada. Essa imagem é maravilhosa. Se você botar, vai aparecer lá. Como que ele procura? Fátima Bernardes, Otaviano Costa, Video Show, Mônica Iose. Rouba um cenário. Deve ter uma imagem. Aí só sei que eu e ela estamos em frente, assim, do balcão com 2 cadeiras sentados com a ficha da Fátima, encontro com Fátima, e Fátima entra ao vivo com a gente. O que tá acontecendo? O pessoal botou em contato, que ela tava vendo, que tava repercutindo, né? Vocês estão roubando. Roubando onde? Você tá louco? Essa acusação é leviana. A gente com puta de um encontro com a Fátima na cara. Você é leviana em falar uma coisa dessa, é um absurdo. Gente, a gente fazia coisas incríveis. As vinhetas, as chamadas da Globo começaram a ser mudadas até pro nosso DNA. Teve chamada da Globo que eu comecei a brigar com o Dirceu Rabelo. Com o locutor. Você não pode falar no programa, não. Eu sou apresentador da Globo, eu sou o locutor da Globo. Eu falei, não, mas o programa é nosso, como é que você vai fazer isso? A gente desmembrou e desfigurou e resetou uma série de pensamentos. E a Mônica foi muito valiosa nisso. Ela foi incrível, porque ela trouxe provocações que, por exemplo, na primeira semana mudou a minha chave na cabeça e a gente levou isso para a produção, para a direção, que concordou. O que ela disse certa vez? Porque o vídeo show... Ah lá, que loucura, que o vaso era dela, a poltrona era dela, a ficha era dela, a iPad, a cobertura do iPad, tudo era dela. Que absurdo, ela entrando ao vivo com a gente, era isso. E chegou um momento em que os artistas iam até o balcão. Aparecia o Cauã Raymond aparecendo lá, vim visitar vocês. Um video show que sempre ia atrás dos artistas, começou a ser procurado pelos artistas. Isso foi genial. E aí só sei que nessa primeira semana dessa nossa loucurada, o Video Show era o programa que via tudo, era o onisciente, onipresente, sabia de tudo, estava em todos os lugares, então ele não podia dizer não vi, por exemplo. Aí, um dia nós estamos voltando de uma terça-feira, e nesse último domingão do Faustão, quando o Faustão estava lá, no último domingão do Faustão, teve a dança, você viu, Mônica? Ela, não vi. Meu Deus, sabe da minha cabeça? Você não pode falar isso, divertidamente. Ela falou que não viu? Como assim? Só que ao mesmo tempo, na hora que ela fez isso, eu falei, também não vi. Vamos ver juntos. Aquilo mudou a nossa chave de cabeça, porque aí a hora que a gente falou para Boninho e a equipe toda, aquilo ganhou um sentido muito grande. Porque a gente falou assim, se a gente está aqui assistindo com um cara de casa, a chance da gente se emocionar com um cara de casa é muito maior. Da gente rir das coisas com um cara é muito maior. Da gente ter as mesmas sensações. E a gente, sem querer, metaforicamente, senta no sofá virtual com essas pessoas, lado a lado com eles. Bingo. Deu certo. Funcionou pra caramba. Tinha vídeo que a gente voltava chorando. E teve um momento lindo. A gente fala, eu sou um entusiasta de TV aberta, da comunicação como um todo. Mas a TV aberta tem umas mágicas que ninguém explica. Certo dia, eu olhei para a câmera, como se eu tivesse falando essa câmera assim, e a senhora, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. Que prazer. Hã? Também. Eu tô feliz. A senhora tá feliz? A Mônica ao meu lado assim, você tá louco, tá vendo? Com quem que você tá falando? Tô falando com a minha amiga, pessoal que me assiste todo dia. Tá bom, a senhora vai ficar assistindo aí? Fiz isso deixando... Como se na minha imaginação as pessoas estivessem realmente conversando comigo. Beleza. A Mônica, você é louco, para com isso, não sei o que lá, e continuamos o programa. No final do programa, eu recebo na mensagem, não sei na onde, a produção, tá vendo? Esse cara mandou esse vídeo aqui. Ele mandou mostrando que isso... Ele mandando um áudio, tá vendo? Minha avó conversa com você. Eu falei, é mesmo? Ué, vem cá, amanhã você pode gravar ela conversando comigo? Pode, eu vou conversar. Como chama ela? Dona Manuelita, uma espanhola de 90 e tantos anos, deve estar falecida, bonitinha. E eu vou conversar com ela. Deus queira que esteja vivo, Dona Manuelita, pelo amor de Deus. Aí só sei que, no outro dia, de novo, boa tarde, pessoas. Boa tarde, pessoal, bem-vindos ao Video Show. E a senhora, Dona Manuelita, como é que tá? Tá com a perna quebrada, né? Vai passar logo, hein? E a Mônica, não é possível, de novo você tá fazendo isso. Eu já tinha combinado com a produção de pegar esse vídeo e rodar pra gente. Ele gravou, mandou o vídeo. Cara, ela tá com a perninha esticada. Ela faz isso, começa a gravar aqui, a mãe conversando comigo. Eu ali com a tela cheia na cara dela, na sala dela. E aí ela começa a falar comigo. Hora que a gente volta no balcão, eu tava emocionado. Como eu me emociono em lembrar, até hoje eu me emociono em lembrar, porque é aquilo do propósito, é aquilo da conexão, do comunicador, da comunicação, do poder que você tem nesse microfone. E não fazer ideia do que tá acontecendo do outro lado, né? A gente ignora que nessa máscarazinha aqui, nesse vídeo que tá aqui, é uma película muito fina. E quando se olha lá dentro,
A televisão tem essa conversa. Não que nós não tenhamos aqui também. Até porque a pessoa ainda está bem próximo da gente hoje em dia. Por isso que se emocionam, assim. Mas a hora que isso foi demonstrado na prática, me emocionou. A gente tem essa emoção no ar. Eu e a Mônica emocionados, a gente agradece a ela e fala da conexão com essa audiência. Isso é um barato. Essa coisa da pessoa conversar com a televisão é uma coisa... Que vem de MTV, né? A MTV era isso. A MTV é só aqui com o pezinho em cima da 3T. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje no programa você vai ver Paul Simon. Era isso. Olhando dentro da lente. Total. Como um amigo. Tem outras coisas de bastidores do vídeo show. Deve ter acontecido muita coisa, né? Que foi legal, de coisa que era pra dar errado ou que deu errado. Não, teve momentos desafiadores pra cá. Um dos momentos mais importantes, eu acho, do video show foi uma demonstração de força da Globo em termos de integração, inteligência. Porque quando morreu o Cristiano Araújo, tiveram 2 momentos muito desafiadores pra gente em termos disso. O primeiro foi com o Cristiano Araújo, quando ele faleceu, uma tragédia. A gente tava ao vivo e, de repente, temos que fazer a cobertura disso. Chega pra vocês essa notícia. A Maurício Soares, na época, acho que capitaneava o jornalismo, a programação junto com a Ali Camel, na época o jornalismo, falou, precisamos integrar jornalismo com entretenimento. Tá, você e Flávia, você e Mônica seguram aí que a gente vai começar. Cara, e entra. Vamos agora diretamente para a cidade de não sei onde, não sei na onde. E a gente, de certa maneira, até então, não entendia o tamanho de uma figura como Cristiano Araújo. A gente sabia quem era, mas não tinha em mãos o inteiro dele. Quero dizer, as informações, a estatura dele profissional, o tamanho da sua base de fãs, a relevância para o cenário sertanejo, a gente não sabia. E a gente foi decodificando isso com o andar da carruagem, com o andar da transmissão. E foi desafiador. Ele entrava com jornalismo, voltava pra gente, ia pra não sei na onde. Vamos agora para mostrar uma matéria, enquanto nossa produção trabalhando como se fosse uma redação de jornalismo. Sim. E foi muito interessante, porque a gente fez algo que nunca havia acontecido. E eu lembro do e-mail que chegou da gente, parabenizando a integração das áreas. Então foi muito... Você ia recebendo a notícia junto com todo mundo. Junto com todo mundo, e compartilhando, e entrando ao vivo com fulano, ciclano, etc e tal. A outra, foi muito mais desafiadora, foi o falecimento do Domingos Montanher. O ator que estava fazendo Velho Chico. Hora também? Não foi. A gente teve que ir. Foram 2 dias depois, 2 anos depois, sei lá quantos anos depois. Foi aquele ator maravilhoso. Não, mas foi enquanto vocês estavam no ar? Isso, perdão. Não. Foi antes, só que a gente tinha que entrar no ar. E falar sobre, né? E falar sobre. Tipo, a cobertura da emissora estava inteira sendo amarrada diante disso, né? E como tratar disso, né? E eu tinha acabado de fazer Salve Jorge com o Domingos Montanher. Pô. O Domingos foi uma figura muito carinhosa comigo num momento muito sensível, quando a gente foi embaixador, eu fui embaixador do Hospital do Câncer de Mato Grosso, e de repente ele foi uma das primeiras pessoas a topar fazer parte do leilão com a gente. Enfim, uma história pregressa que mostrava o ser humano que ele é, um palhaço, um cara humano, um cara gente boa. E foi de maneira trágica, naquele rio, o Velho Chico, assustando todos nós, deixando todos nós tristes, e lá estávamos nós ao vivo. E você prepara um programa inteiro, você bota a mente para presetar meio que jornalisticamente falando, e quando a gente fala... Eu lembro a abertura do programa, foi assim, boa tarde, pessoal, hoje vai ser um dia muito desafiador. Nossa, começou. Aí, foi um chorão. Esse foi um dos dias mais desafiadores da nossa jornada lá no Video Show, que era baseado em alegria. E uma alegria de um cara que transmitia alegria, um palhaço, e a gente foi pego de cheio. Não lembro se era o Joca que estava ao meu lado ou era a Mônica, não lembro se era, acho que era o Joca já, e foi difícil, impossível. E coisas que só acontecem em programa ao vivo, né? Só programa ao vivo. E você curte isso? Ao vivo é minha essência. É a escola da rádio, é a escola também disso aqui. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.